Eu queria que o pastor definisse o que é adoração à imagem, que acho que não deu pra gente explorar Idolatria. E o que é idolatria? Se prostrar perante imagens feitas por homens, sem autorização divina, sem base alguma, nem no Antigo, nem no Novo Testamento, nem com essa prática na igreja primitiva. Idolatria. Josué se prostrando diante da imagem, por exemplo, não é idolatria, né? Josué não se prostrou diante de uma imagem de uma pessoa que já morreu. Josué não estava orando através de uma imagem. Josué se prostrou frustrado e Deus mandou ele ficar de pé. Só um minuto. A gente tá tendo problema com o cronômetro lá. Deixa eu ver se os caras conseguem colocar. Quem quer começar? O problema, pastor, é que se prostrar diante de alguma de uma imagem, né? Ou o fato de se prostrar não pode ser tratado sempre como idolatria. Porque como vimos aqui, lá em Gênesis 33, Jacó se prostrando 7 vezes diante do seu irmão. Ou Josué, lá no capítulo 5, se prostra diante do anjo. Inclusive, algumas traduções protestantes trazem que o adorou. E a gente sabe que não, se a gente pegar no hebraico, é Ishtahu. Ou seja, ele se prostrou falou que eu posso interromper, diante do anjo. Agora é mais livre, né, entre a gente. Se prostrar não fosse idolatria, Misael, Ananias e Azarias se prostraria perante a imagem de Nabucodonosor. Aí é que tá. Algumas prostrações são idolatria. Se fosse idolatria, Jesus se prostraria diante de Satanás em Mateus capítulo 4. Você está dizendo que toda prostração é pecado, idolatria. Quando você citou Jacó e Esaú, eles não estão no ambiente de culto e ninguém exigiu culto ao outro. Agora, Daniel 3 é culto, Mateus 4 é culto. Então vamos lá para Josué capítulo 5, então, no versículo 14, para a gente ver que, inclusive, em um contexto como esse, prostração não significaria idolatria. Nós temos aqui, no versículo 13 em diante, de Josué capítulo 5. Sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que viu em pé diante dele, um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre seu rosto na terra, aí a tradução aqui diz e o adorou. Se a gente pegar o hebraico, né, é que ele iplu alpanav, então ele caiu sobre o seu rosto, veishtahu, e se prostrou na terra. E disse: Que diz meu senhor seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Bem, como o próprio anjo diz aqui no final, né, esse é um lugar sagrado. E é, então, um ambiente de culto. E o que nós temos aqui é Josué se prostrando. Bora lá. Aqui prova que não é um anjo comum. Se anjo recebe adoração, aqui não era anjo. Mas não é adoração? Bora lá. O cara se prostrou. Se prostrar não é adoração, Misael, Ananias e Azarias se prostrariam. Bora lá. Esse não. Pastor, uma coisa é o pecado. Deixa eu comentar o texto que você leu. Você quer fugir para outro. É que você já deu como resolvido. Não está resolvido. Não, é o texto que você leu. Só deixa ele desenvolver, vamos ver. Então faz o seguinte: ele completa o tempo, não? E depois eu. Não, aqui não então, funciona. aí eu tenho que desenvolver, porque ele leu o texto. Aí eu tenho que. Por isso que eu tô pedindo pra ele deixar. O texto que você leu mostra que não é um anjo comum. Anjo comum, Apocalipse 19 e, se não me engano, 21, rejeita a prostração de João. Esse aqui não rejeitou. Pronto, não é um anjo comum. Segundo, ele usa a mesma expressão usada em Êxodo 3, que aceitou a prostração de Moisés. Tira a sandália do seu pé, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Pronto, está provado pelo contexto. E a sarça ardente era Deus? Não, ele estava lá. Ele se prostrou perante a manifestação divina ali. Deus estava ali. Deus se manifestou a Moisés na sarça. Diz Estevão, diz o texto, que o Senhor se manifestou em glória. Então ali era o próprio Deus falando, o anjo do Senhor. Então, se esse aqui recebeu prostração, eu completo e você continua. Não é um anjo comum. Segundo, a mesma ordem dada a Moisés em Êxodo 3, pelo eu sou o que sou, foi dada aqui. Então não é um anjo comum. Logo ele recebeu a adoração, porque não é um anjo comum. Você sabe que os judeus nunca tiveram problema com essa passagem, né? Não tem nenhum sábio judeu que comenta isso como se fosse uma adoração. Por quê? Porque eles sabem hebraico e sabem que o que está escrito ali é Ishtahu. E eles, inclusive, nunca viram isso aqui como uma teofania, como alguns teólogos veem, né? Uhum. Ou seja, pode ser um anjo comum. Você disse, não, então não é anjo comum. Não. Pelo contexto, não. Você está partindo assim, ó, se é culto e se prostrou, é idolatria. Então isso aqui não pode ser uma coisa que não seja Deus. Não é assim que se faz exegese. Interpreta o antigo, se aqui ele aceitou, não é. A Bíblia não pode se contradizer. Ela tem paradoxo, contradição não. E quem garante que não é a sua definição do que é a idolatria que está errada? É o texto. É o texto. O texto diz que é um anjo do Senhor, não que é o Senhor. Não diz um anjo. Diz um anjo do Senhor. Leia aí. É o príncipe do exército do Senhor. Pronto, não diz um anjo do Senhor. Que é como é chamado, inclusive, Miguel no Apocalipse. Isso. Ou seja, ele não...
Miguel é um dos príncipes, um dos arcanjos. Aqui está escrito o príncipe do exército do Senhor. Constrói aí a sua argumentação. Se você não quer esse versículo, bem, esse versículo Não, mostra eu que quero, tem já prostração. Não, é que tem prostração e você está vindo da sua concepção. Mas não está num ambiente culto mudando. como você quer defender a igreja Ambiente católica. cultico, tira as sandálias, porque o lugar em que estás é santo. terra santa. Isso não é Pronto. cultico? Porque eu tô aqui. A minha presença aqui santifica o lugar. Através do É o anjo. mesmo Senhor. Ó, eu venho agora como príncipe. O que eu já significa vim anjo, como pastor? mensageiro. Então, é um mensageiro de Deus. Ok. Eu estou aqui como príncipe. Agora, eu venho aqui como príncipe do exército. Eu sou o capitão, você vai guerrear. Eu sou o capitão do exército do Senhor. Isso aqui aponta até para Cristo. Isso aqui é o próprio Senhor se manifestando ali. Espiritualmente pode ter um Eu significado. disse aponta. Mas o texto Mas deixa literalmente claro o que é? Hã? Literalmente é o diz que príncipe. Olha pro texto. Eu sou o príncipe do exército do Senhor. É o que o texto está dizendo. Se recebeu a prostração, é porque ele não é um anjo comum. Bem, o Senhor está pegando a sua definição e aplicando esse texto. Mas a gente pode pegar outro texto, então, que é quando Josué se prostra diante da arca, né? Um pouco mais de à novo, frente. não. Vou deixar você falar É a mesma sozinho coisa. sobre esse texto. Josué se prostra diante da arca. Não A é arca uma tinha imagem de uma pessoa que morreu. Josué não está pedindo ajuda para a arca. E os querubins? Os querubins são representantes dos protetores da santidade de Deus. Pois bem, aqueles que morrem em Cristo, Lucas 20, são como os anjos de Deus. Ou seja, estão vivos para Deus, A são ministros de comparação Deus. que eles são como os anjos de Deus só está dizendo que não se casa. Não está dizendo... Abre o texto e prova. Vamos abrir o texto. O texto está dizendo que eles são como os anjos que não se casam e não se dão em casamento. Não está dizendo que eles são como os anjos. E o anjo é onisciente? Ou seja, se eles... Anjo se é for- onisciente, anjo responde a oração. Onde é que está escrito na Jesus, Bíblia? o anjo é enviado, né? E recebe revelações e faz mensagens. Se Deus já tem seus anjos, ele não precisa enviar os mortos. Ué, mas os mortos justamente são como os anjos de Deus, é o que diz aqui o Senhor. Porque Vamos eles lá não pro- se casarão. Abre o texto. Esse no capítulo 20, inclusive, essa leitura que o Senhor está fazendo é muito rasa, porque a gente precisa pegar o contexto inteiro. Então complete o texto. Começa no versículo 27. Nós temos aqui: chegaram alguns dos saduceus que dizem não haver ressurreição e perguntaram. Uhum. Então, para dizer que não existe ressurreição, o próprio evangelista diz aqui, eles dão o exemplo do casamento. Uhum. Um homem se casou com a mulher, aí a mulher... O homem morreu, ela casa com o irmão, depois esse irmão morreu, ela casa com outro, etc, etc, etc. Uhum. O que Jesus faz primeiro é explicar por que isso não seria um problema para a ressurreição, que é, os filhos desse mundo casam-se e dão-se em casamento. Ó. Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro Uhum. e a ressurreição dos mortos, Uhum. nem hão de casar, nem Pronto. ser dados Por em quê? casamento. Por quê? Vou ler Por quê? tudo, ó. Deixa eu não me interrompe, por favor, enquanto eu tô Não, a lendo gente tá aqui. lendo junto. Você me interrompeu, não, eu mas posso não, interromper. mas não guia a leitura. Agora eu Eles quero disseram fazer a que leitura pode. completa. Eu É. pedi pra ele esperar você Ah, sim, terminar o desculpa. pensamento. É. Agora deixa ele terminar o pensamento. Porque já não podem mais morrer. Então eles não vão se dar em casamento porque já não podem mais morrer. E por que já não podem mais morrer? Pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E ele termina, né, que os mortos vão ressuscitar, mostrou Moisés na sarça, quando chama o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Não o Deus do falecido Abraão, do morto Isaque ou do morto Jacó. Ora, Deus não é um Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele vivem todos. O episódio inteiro começa falando da vida após a morte, porque os saduceus não acreditam nisso, e termina falando de como é a vida após a morte, quando seremos como os anjos de Deus. O meio, a questão do casamento, é só um pretexto usado pelos saduceus para dizer que era impossível haver vida após a morte. Eles que eram materialistas. Então, toda essa passagem, o que ela está dizendo é como é a nossa vida na ressurreição. Uhum. Inclusive, ele divide em dois, né? É o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos. É como nós vamos viver no céu e seremos como os anjos de Deus. Pronto, posso falar agora? Sim. Vou ler o texto devagarzinho. Senhor, Moisés deixou escrito que se o irmão de alguém falecer, tendo mulher, e não deixar filhos, o irmão dele, do falecido, tome a mulher e suscite posteridade. Houve 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher, e morreu sem filhos. E o segundo e o terceiro também a tomaram, e igualmente os 7. Todos eles morreram e não deixaram filhos. E por último, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição... Meu Deus, o contexto é casamento. Portanto, É que você pulou o versículo 27, né? chegando-se os saduceus, ele está identificando a classe religiosa, o que eles E qual o defendem. comentário que ele faz? Bora lá. Chegando-se alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, ou seja, ele está identificando quem chegou diante de Jesus. Isso é basilar. Lucas está falando. Sim. Os saduceus é uma Continua. classe de teólogos que dizem não haver ressurreição, dizendo. Aí, Que já diz li. não haver ressurreição. Esse é, a passagem que está sendo não. jogada para Não, escanteio. respeita o texto, Ariel. A tradição tá...
Mas por te que fazendo ele lê desrespeitar o devagar o texto. início e correu o finalzinho do Bora lá. versículo, pastor? Chegando-se alguns dos saduceus que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe: Muito obrigado, agora sim. Mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de alguém falecer, tendo mulher e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher e suscite posteridade a seu irmão. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher, você acha que eles falaram assim? E morreu sem filhos, e o segundo, e o terceiro também a Pastor, olha só, tomaram, você e tá igualmente os 7. Aí, Peraí, por Não, favor. mas peraí, ele tá se fazendo Não, aqui você de pediu pra eu ler desentendido. assim. Não, Eu não, pedi você pra falou você pra eu ler ter- assim, eu vou ler pra te agradar É pelo pra- menos depois, agora. depois você E fala. o terceiro, por último, depois de todos, morreu também a mulher. Os caras nem creem em ressurreição e tá falando com Jesus sobre ressurreição. É para provocar Jesus, meu Deus do céu. Portanto, na ressurreição, é ironia. De qual deles a mulher será? Pois que os 7 por mulher a tiveram, ou seja, os 7 irmãos se casaram com ela. Ela vai ser esposa de quem? Aí Jesus diz: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, ou seja, as pessoas que estão vivas se casam e se dão em casamento. Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer. Ou seja, um tinha que morrer por outro casar. Não pode nem casar e nem pode morrer. Essa lei de se casar com a mulher que perdeu o primeiro marido acabou na ressurreição. Meu Deus, é a explicação do texto. Vamos lá. Primeiro que eu não queria que o senhor lesse devagarzinho, fazendo zombaria como o senhor fez. A gente tem que ter um pouco mais de maturidade Você aqui. me ironizou Deixa- falando agora por deixa que eu falar você um lê o pouco. texto Agora rápido e depois devagar. Então Não. eu fiz a sua vontade. O que eu critiquei foi a diferença de ritmo para poder o que o senhor estava fazendo Pronto. para ocultar Aí eu a me submeti ao passagem seu ritmo. do primeiro versículo, que é que eles vieram, né, alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição. Lucas considera importante apresentar o contexto, que é o quê? Vida após a morte. Eles não acreditam na vida após a morte. Essa é a primeira coisa que ele faz. Depois, eles dizem todo o episódio do casamento só como um pretexto para criticar a ressurreição. Tanto que a conclusão deles é: e aí, quem é que vai ser a mulher dele? De qual vai ser o homem que vai receber essa mulher na ressurreição, se é que existe ressurreição? E aí Jesus argumenta, primeiro rebatendo o argumento que ele trouxe e concluindo, o primeiro versículo falando de ressurreição, o meio também, e o final agora é que os mortos hão de ressuscitar. Essa passagem toda aqui, né, todo esse capítulo, é mostrando pegadinhas que foram sendo feitas a Jesus. Os fariseus mandavam uma pegadinha para tentar pegar ele, os saduceus mandavam outra. E o que os saduceus queriam aqui, na verdade, era negar a ressurreição, tanto que Jesus termina dizendo que os mortos ressuscitam. Moisés já revelou quando disse que Deus, Abraão, de Isaac e Jacó, e que Deus não é um Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. Ou seja, contexto é em qual pano de fundo está sendo dita a discussão. A discussão é sobre o casamento com um pano de fundo de provar que não há ressurreição, e Jesus prova que há. E quando ele revela como será essa ressurreição, como é essa vida após a morte, ele diz que seremos como os anjos de Deus. Se nós seremos como os anjos de Deus, nós podemos interceder e ser usados como veículo da mensagem de Deus, assim como a gente vê lá no livro do Apocalipse, no capítulo 21, em que os santos reinam com o nosso Senhor Jesus Cristo antes do fim dos tempos. Posso? Cara, desculpa, né, Não, pastor? é porque claro que o senhor pode falar, quando né? Quando ele termina, pode. É óbvio tá, isso aí, entendi. né? É porque tem uns 15 minutos, esse é o seu ou o meu? Como é que é? Não, tá lá, ó. É pra os dois seu pra é aquele acabar. claro, ó. O seu tem 9,35 e ele tem 9,18. Tá lá, aquele seu é tempo regressivo. Bora lá. Hã? Não, eu falei certo. O dele é o Inclusive, pastor, tem que entender isso, né? Ele é Porque o a Bíblia é azul. muito mais complicada que essa regra, né? Se eu parei de falar, o senhor pode falar também, óbvio. Mas quem mediu o debate é ele, não é você, não. Não, vamos lá. Tá vendo aí? Aí, ó, por isso que eu perguntei, tá Não, vendo? o Homer tá me confundindo aqui, vamos lá. É o seu. É só Não falar, é, o clarinho lá é difícil. dele, né? O creme. Calma, Ariel, você não é nervoso assim, não. Não tem Não é roxo. complicado, é só falar. Você não é só nervoso falar. assim, não, calma. Vai. Bora lá. O texto tá aí. Saduceus que não creem em ressurreição vieram provar Jesus. Você sabe dos debates, Jesus diz: seremos como os anjos porque não nos casaremos. Não, ele diz, não nos casaremos porque seremos como anjos. Essa é... Não nos casaremos porque seremos como os anjos que não se casam. Já viu anjo casar? Pronto. isso Não nos aí. casaremos porque seremos na ressurreição como os anjos que não se casam e não se dão em casamento. Jesus disse: os que estão aqui na terra se casam. Pois, na eternidade, pós-ressurreição, serão como os anjos nesse sentido. Não se casam e não se dão em casamento. O texto é só isso e acabou, Zé Fini. Isso o senhor tá dizendo, né? Não é o que tá escrito Não, ali. tudo que você está falando está fora do texto.
Por quê? Você quer defender que as pessoas escutam a oração no céu hoje porque elas são como um anjo hoje. Inclusive a passagem que o Senhor trouxe lá do Apocalipse, né? Quando João se prostra diante do anjo, e o anjo fala, não faça isso, porque eu sou um servo como tu, sou um conservo seu. Por quê? Agora nós somos como os anjos de Deus. Hã? Inclusive a passagem que o Senhor trouxe sobre a prostração lá de João diante do anjo, lá em Apocalipse 19 e Apocalipse 22, o anjo diz, não se prostre para mim, porque eu sou um conservo como tu. Isso. Isso já Não se mostra prostre- a nossa identidade com os anjos, eu como sou Jesus diz. conservo. Não, eu sou conservo Isso. teu e de teus irmãos. Ou seja, eu sirvo com você. Eu tenho minha missão, você tem a minha missão. O anjo não disse que João e ele eram iguais. Senão não haveria necessidade de João se prostrar perante o A anjo. missão até é igual a dos dois, né? Porque o anjo trouxe a revelação para João, proclamou a revelação do Apocalipse, e João escreveu o Apocalipse pra gente. É A mesma missão de João é até maior. O anjo está ali servindo a João. E a Bíblia diz que a pregação que a igreja prega, os anjos desejam atentar. Uhum. Prestar mais atenção, pois o Espírito Santo não habita em anjo. O Espírito Santo habita em nós. Anjo já é espírito. Ou seja, se a gente é mais do que os anjos ainda... Não, eu não disse claro, isso. é isso Eu que o senhor disse, tá dizendo. não disse isso. A missão de João ali é maior do que a missão do anjo. Não é o anjo que está escrevendo o Apocalipse, não é o anjo que é pastor da igreja. Então, ao ser humano foi confiada a mensagem de pregar o evangelho, não aos anjos. Essa missão na terra é superior, naquele momento, à missão do anjo. E mesmo assim o anjo diz, não se prostra, eu sou conservo seu. Por quê? Porque se prostrar num contexto de culto, com a intenção de cultuar, é só para o Senhor. Tá no texto, adora a Deus. Muito bem. Eu concordo Muito com o bem. senhor, né? Nós somos iguais aos anjos nesse sentido. Pronto. Que é exatamente o que está lá em Lucas 20. Que nós seríamos como os anjos e agora nós temos missões como os anjos. Jesus diz que os anjos contemplam a face de Deus. E quando ele fala das criancinhas, né, os seus anjos estão contemplando a face de Deus. Uhum. E São Paulo diz que nós, após essa vida, contemplamos Jesus sem ter esse véu. Vemos a Deus face a face. Quando a gente vê Deus face a face, passamos a ver o corpo de Cristo, que é a igreja. E assim como Deus faz revelações pra gente aqui, que nem estamos vendo a Deus plenamente ainda, no céu, ele concede isso também para as pessoas que estão lá. Tá, você tá se esforçando demais para defender isso, mas não tem base É bíblica. claro, porque é a fé católica, né? Eu me esforço muito para defendê-la. Heresia. Contra as heresias. Duas Bíblias católicas traduzem veneração e adoração como intercambiáveis. A Bíblia Ave Maria traduz Atos 19, 27, Diana sendo adorada. A Vulgata traduz venerada. Logo, para o catolicismo, na escrita, acertadamente, se interpreta que adoração e veneração são a mesma coisa. Esse argumento, Portanto, pastores, venerar pelo amor de Deus. imagens é o mesmo que adorar. E adorar imagens é idolatria. Existe uma progressão dos termos, né? Os termos eles vão evoluindo ao longo do tempo. Por exemplo, o senhor acredita na Santíssima Trindade? Acredito. E onde está isso na Bíblia? O conceito está na Bíblia. O conceito está e a Pronto. terminologia vai sendo desenvolvida. Isso. Da mesma forma, o conceito de veneração está na Bíblia, como quando Jacó se prostra diante de Esaú, só que aos poucos a palavra foi sendo discernida, porque era a mesma palavra, que é Ishtahu em hebraico. Aos poucos a coisa foi sendo discernida, assim como a Santíssima Trindade que o senhor acredita. O texto de Esaú e Jacó não é culto. Ninguém pediu adoração. Mas é a ninguém mesma está palavra orando. para culto, é Ishtahu. Ali é uma prostração de gratidão cultural. É cultural também a gente se cumprimentar com o ósculo santo na igreja. Vocês Mas era a fazem. mesma palavra, pastor. Ishtahu. É a mesma palavra num contexto diferente. É igual eu te falei. Exatamente. Olha a imagem aí. Eu não sou contra essa imagem. Tem muitas imagens aqui, eu não sou contra. Agora, no ambiente de culto, diante dela, orando a ela, com mãozinho, musiquinha, é idolatria. A questão da terminologia fica muito clara quando o senhor disse, não, são contextos diferentes e tudo mais, mas era a mesma palavra. Aos poucos essa palavra foi sendo desenvolvida. Pô, aí tem ser humano Então, com o nome hoje- de Jesus que não é Salvador. É a mesma palavra com texto diferente. Então, pessoa assim, diferente. você usou um argumento aqui, pastor, que é um sofisma. Não, eu Você vou ler disse de que novo. o Duas fato- bíblicas, Deixa eu terminar duas o bíblias, argumento, cara. por favor. Deixa eu Tá. terminar agora. Vamos deixar os argumentos serem. Porque Você senão- discernir. Não, porque se é senão o sofisma, diretor o fica louco católico, lá do o sofá, catolicismo tem- deve bota ser os dois ao acusado mesmo de... tempo. praticar deixa isso os mesmo. dois rolando aí que se virem. Quem vai falar agora? Ele disse que duas bíblias católicas traduzem de forma diferente, mostrando que para a Não, igreja não igual. tem diferença. Não Ou tem. seja, o seu argumento foi, já que o termo é usado indiscriminadamente, para a igreja é a mesma coisa. Eu te mostrei que no Antigo Testamento, Ishtahu era usado indiscriminadamente e significava coisas diferentes. Porque o hebraico ainda era uma língua rudimentar e nós fomos desenvolvendo isso ao longo dos séculos,
conforme a igreja foi meditando na tradição apostólica. Ou seja, um argumento falacioso que o senhor trouxe aqui. Não. A não ser que você negue que a Bíblia não traduziu assim. Se a Igreja Católica... A Bíblia não traduziu nada. A Igreja Católica. Do latim ou do grego. Aí você já está negando o que você sempre diz. Uma diz que ela foi venerada. Então, peraí. Se não é Deus, tem que ser venerada. Mas a outra diz, ela foi adorada. Logo, na escrita, venerar... Conversa maluca isso aqui. Para você, venerar, adorar, está no contexto cultico. Então, me mostra essa mesma palavra usada com Jacó e Esaú, num contexto de culto a deuses, a ídolos, que Deus aceite. Não tem. Mesaque, Sadraque e Abednego, que discordo desses nomes, Misael, Ananias e Azarias. Se prostrar é idolatrar. Não me prostro. Dário, dentro de 30 dias, só se prostrar perante o rei. Daniel disse, não me prostro. O diabo disse a Jesus, se prostrado me adorares, não me prostro. O anjo disse, não se prostre. Atos 10, o camarada chega diante de Pedro e se prostra. Pedro disse, levanta porque eu sou homem como você. Quando pense o perigo de roubar a glória de Deus, lançar um véu sobre o verdadeiro culto, o texto proíbe. Eu posso me encurvar, lavar o pé da minha mãe, a minha avó chega perto de mim, eu fico em pé, em reverência. É cultura, é honra. Agora, para cultuá-la, cantá-la, expressar alegria por estar em sua presença e considerá-la intercessora, mediadora, salvadora, corredentora, à luz da Bíblia, é idolatria. Pastor, isso que o senhor disse sobre se prostrar em cada situação, uma coisa diferente, eu concordo com o senhor, né? Tanto que a gente tem vários mártires católicos ao longo da história que se negaram a adorar os ídolos. Por exemplo, nós temos lá os mártires japoneses, lá no século XVI, inclusive quando estava começando a reforma lá na Europa, os nossos missionários jesuítas estavam lá no Japão e os fiéis católicos se negavam a pisar em imagens de Cristo e se negavam a se prostrar para o imperador. Ou a Revolução Mexicana agora, no século XX, inclusive, início do século XX, quantos mártires católicos se negaram a se prostrar para o Estado, né, para a República, que estava acima de Deus. Então, os católicos, até hoje, a gente entende muito bem a diferença. Por exemplo, eu jamais vou pegar uma imagem de um santo e fazer uma macumba para ela. Tá óbvio para mim que isso é idolatria. Sua idolatria é macumba. É o quê? Sua idolatria se for macumba? Se for uma espécie de sacrifício que eu estou fazendo para conquistar algo, né, fora do sacrifício de Cristo, é idolatria, sim. Sua idolatria se tiver sacrifício. Se estiver fora do sacrifício de Cristo. Não, a minha pergunta é isso. É que o sacrifício ele pode ser externo ou interior. O cara lá tá se prostrando perante ídolo pagão. Uhum. Isso é idolatria. Isso. Só se tiver sacrifício? Não, mas é sempre que tem sacrifício é idolatria. Então, quando não tem, pode ser que seja idolatria. O que ele tá colocando se tem sacrifício é idolatria. Quando não tem, pode ser idolatria. Não, exatamente. Pode ser idolatria. Entendi. O senhor concorda com isso? É porque não teve sacrifício em Daniel 3. Não teve exigência de sacrifício em Daniel 6. Eu não falei que é só quando tem sacrifício. Por isso que eu tô dizendo. Eu digo que sempre que tem é. Quando não tem, pode ser. Tem que ser analisado caso a caso. É aí que eu tô te explicando o contexto dos textos. E o homem, como o Senhor, olha as aparências, mas Deus vê o coração. Tá, se Deus vê só o coração e a intenção, por que Naamã pediu perdão antecipado para Eliseu, pois ele seria obrigado a se prostrar perante a imagem do chefe Porque naquele dele? Contexto significava adoração àquele Deus que era um demônio. Não era mas ele não era o Deus verdadeiro. Perdão, mas ele tá crendo no Deus de Eliseu e ele diz, eu já peço perdão porque eu vou ter que me prostrar. Sim, porque lá seria um ato de adoração. Mas você tá sem intenção. Então não é apenas a intenção, ele toma a prostração como idolatria. Pessoalmente falando, ele toma a prostração como idolatria. E o que o profeta Eliseu diz para ele? O que o profeta diz para ele? Abre o texto. O profeta autorizou ou não? Abre o texto. Não vou abrir agora não, pastor. Pronto. Autorizou ou não? O senhor não lembra das passagens? Sim, nunca leu? essa é a sua missão civil. Então pronto. Ou seja, se ele não tem a intenção, não era adoração. Se eu respeito uma autoridade... Virou contra o Senhor mesmo esse versículo. Eu estou lhe dizendo, meu amigo, que a intenção não é o que determina a idolatria. Para Naamã, a prostração já seria uma linha tênue, muito fina, para ele escapar da idolatria, segundo livro dos reis. Até porque o que era feito além da prostração em um templo pagão? Muitos sacrifícios. Exatamente. Eu sei a diferenciação entre o culto pagão, mas se eu provei para você... Eu provei para você que o uso de imagens no culto não vem da tradição judaica, não vem... Mudou de assunto, pastor?
Eu estou no mesmo assunto. Eu provei para você que no Antigo Testamento o culto a imagens não vem da tradição judaica, não vem da igreja primitiva. Vocês herdaram isso do paganismo. Tem textos, eu citei É os que você padres chama de falando culto, né? a mesma coisa. É Você culto. chama de culto, mas pra gente Do não é Lia culto. é culto. É uma forma de Do Lia- evangelizar. Do Lia é É culto. igual a imagem da igreja que a gente viu aqui agora, né? Tem aquelas imagens na igreja, são para evangelizar o povo. A gente trata, às vezes, a história da igreja como se fosse tudo como hoje em dia. Todo mundo sabe ler, todo mundo tem uma Bíblia aí na mão. Não era assim, isso é um fenômeno moderno. A igreja, por muitas vezes, ela educou o povo, evangelizou o povo através dos sacramentos, da liturgia, né, da missa lá, da fração do pão, e através dessas mesmas imagens. E o senhor não acha curioso que a primeira igreja que a gente tem, a mais antiga, já tem essas imagens lá? Mas elas Isso não não é culto à imagem. Eu Eu não sei consigo que não entender é culto, você está por que que o desrespeitando Senhor a própria olha? coisa que você mostrou aí, Ariel. por que Essas o Senhor imagens olha, essa imagem diz que não é culto, não e é a nossa você diz que é culto. porque Entra numa vocês igreja se e vê. prostram, vocês cantam, vocês choram, vocês imploram, E vocês quando alguém pedem ouve uma ajuda música de diante uma da cantora? imagem, o que Naamã diz? Perdoe o teu servo, perdoe porque eu sei que no que você pregue, no que você ensine, e o seu Deus é contra isso, perdoa teu servo. Quando ele pede Eliseu perdão, libera. se ele pede perdão, Eliseu diz, vai em paz, você está perdoado. Agora aqui tem um... Não tem perdão Peraí, antes da ô, coisa meu, acontecer. vai em paz. Ou seja, eu não vou te acusar, eu não vou te condenar. Esse é o sentido da palavra de Eliseu. Agora, Eliseu está aprovando idolatria nesse caso, então? Não. Eliseu não está aprovando a idolatria porque ele é um camarada que está iniciando na fé, está passando agora a conhecer o seu Deus e você não sabe o contexto disso aqui. A questão é que usar esses textos de prostração social, reconhecimento entre dois irmãos que não se viam há 20 anos para defender o que vocês fazem, que é provado, que é herdado do paganismo, não serve. Não, Não tanto dá. que a gente não oferece nenhum sacrifício aí para essas imagens, né? Cantar é sacrificar, Isso seria orar é paganismo. sacrificar, Sabe o que vem do chorar é paganismo? sacrificar. Chorar é sacrificar? E quando as pessoas choram por uma Quebrantar-se. música gospel? Um sacrifício agradável a Deus é um coração quebrantado. Você se Aqueles quebranta. jovens que choram lá e que gritam quando o Senhor vai dar uma palestra, eles estão cometendo Não choraram, idolatria? nunca choraram. Não é dogma gritar quando o pregador chega. E se chorarem, o pastor e eu corrijo. E se chorar pra um hino de louvor, por exemplo? Não chora pro hino, chora por... Você nunca viu ninguém chorar por um hino de Pro louvor? hino? Ô, Ariel, você é um arqueólogo, Exatamente, Ariel. a pessoa que Ariel, chora diante do crucifixo não está chorando para a Está- madeira, Está, está chorando para Jesus Cristo. Assim como quem chora com um hino, está chorando para Vocês Deus e não dizem para que música. a imagem da cruz deve ser adorada do mesmo jeito que Cristo. O que nós dizemos é que uma imagem Adorada, esse é representa o termo. aquele... Representa... A nossa adoração não é para a madeira, é para Jesus Cristo Se que é prostram e representado nela. oferece louvor, quebrantamento e adoração, isso é sacrifício. Se você diz que chorar é sacrifício e se jogar no chão é sacrifício e tudo Quebrantamento, mais, quebrantamento. porque, e quando fazem isso com uma pregação de um pastor, com uma música, é a mesma Meu coisa. filho, você Por precisa que participar são de um culto protestante. Quando o cara prega e A apresenta... propósito, eu participei de vários, já que eu tive educação protestante na escola. Então, bora lá. Não estou falando aqui você tá falando de quem não protest- conhece. Você tá falando... Não, você não conhece. Você tô falando do provou que que eu não vi. conhece. Não, você Eu, provou que eu não conhece. venho de uma cidade que é a maior concentração de igreja você crente do colocou- mundo. Isso não significa que você participa seriamente de um culto sério protestante. Assim como tem muita igreja católica bagunçada e muito falso padre. Então eu não posso generalizar. Você está Mas dizendo que a igreja batista em São Gonçalo, por exemplo, as não, igrejas não batistas conhece. são Aí você já todas... tá querendo me colocar contra a igreja, isso é golpe baixo. Você precisa tá amadurecer dizendo nesse isso? sentido. Você tá O que eu tô lhe dizendo dizendo é, ninguém chora diante de uma música. A música toca na alma, a música gera sensibilidade. Nossa. Sim, e a pessoa chora. O pregador... Sensacional, é exatamente a mesma coisa com E a imagem pastor. tem qual poder de tocar na alma de alguém? Ué, você vê e você lembra do que aconteceu. Assim como você lê na Bíblia e lembra do Evangelho, assim como você ouve uma música e lembra do Evangelho. A imagem tem o poder de sensibilizar alguém, não é o Espírito Santo. É o Espírito Santo através da imagem, como através da música, como através Você do não papel. tem isso na Bíblia para provar que através da imagem o Espírito Santo trabalha. E Só o da através música? da imagem do corpo. A música, É. desde o Antigo Testamento. Mas e o A novo? Cadê igreja lá, que se mandando reu- fazer isso? Não entendi? Tem mandando fazer isso no Novo Salmo Testamento? 101. No Novo Testamento tem mandando fazer isso? Efésios capítulo 5. Entoar louvores a Deus. Efésios capítulo 5. Pega aí pra gente. O fato é que é curioso ver esses dois pesos e duas medidas, né? Eu posso cantar uma música e chorar. Você não você tô não tem chorando base pra bíblica música. nem histórica Tô para chorando provar a pra imagem Deus. sendo adorada em culto, Aí Ariel. tem uma Calma, imagem Ariel. lá, eu choro, você acha mesmo... Calma, Eliseu, Moreno, você não é nervoso assim. Tô Você brincando vai com tu, Ariel. achar Vamos que eu, lá. me, que eu Efésios, vou até uma igreja Calma, e Moreno. choro pra uma madeira que É pode só ser abrir a queimada. Bíblia. Pelo amor de Chora Deus. pra madeira, é idolatria. Porque Pedro disse, ele carregou no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Não foi o madeiro que carregou os nossos pecados. Culto a relíquias, heresia, idolatria.
idolatria. E Efésios, Atos dos capítulo Apóstolos de 19? número 5. Não foi cultuado. Foi usado Não pra foi- cura, né? Usado não significa bom, ser cultuado. aqui é outra e Atos coisa. também é narrativo. Para um bom professor de português, tem que entender o contexto Narrativo, literário de, descritivo e de uma história. dogmático foi Então, inventado no século É, XVIII, isso não está na Bíblia. Mas você não discerne, por isso que você desrespeita e fala texto sem contexto. Eu Efésios, discerno capítulo através 5. do magistério. Pois é, o magistério não é infalível, a Bíblia é. Tá lá, Efésios, Tito capítulo de número 2:15, 5. prega com Efésios, autoridade. capítulo de número 5. Efésios, capítulo de número O pastor 5. se desesperou um Efésios, pouquinho. é porque você não quer deixar eu ler o texto. Não, Eu não tá, desesperei. quero ler. Você Então, tá- vamos lá, eu quero vamos lá. ler. Vamos lá, É Ariel. porque o protestante é assim, ele abre a Bíblia. Onde É a porque eu te Bíblia não tem coloquei na voz, quina, eu não né, tenho pastor? ouvidos. Peraí, Ariel. E onde a Bíblia tem voz, você parece não querer ter ouvidos. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 19. Falando entre vós, culto, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Se o princípio está aí na Bíblia, eu posso O estender para outras princípio não, coisas. isso aqui é a ordem apostólica. Não é tradição nem princípio, é ordem. Eu queria Quando que você vocês se reunirem, diferenciasse. cantem. Pastor, diferencia pra gente aqui por que você tenta ler o coração das pessoas, dizendo que quando alguém chora pra uma música protestante, ele não tá adorando o cantor nem a música. E quando eu choro diante de um crucifixo, eu tô adorando a madeira. Como que você olha o meu coração lá dentro e dá essa opinião? Você tem um poder assim É porque a de... idolatria, eu não tenho poder. Existe o espírito do discernimento. Ah. E idolatria é você tentar se contactar com o que é divino através de algo material que ele, na Bíblia, não ordenou. Na Bíblia é normal a canção. Na Bíblia é normal a exposição das escrituras. Esdras capítulo 8, Neemias capítulo 8. Quando Esdras acabou de expor as escrituras, as pessoas se prostraram. Então, oração gera quebrantamento. Canções a Deus, porque a glória de Deus se manifesta quando nós expressamos que ele é digno de toda honra, glória e louvor. Se vocês não sentem, não se sensibilizam perante uma canção que glorifica A a gente Deus. também sensibiliza. Ah, tá. É Então, que a isso aí gente é vai o até problema. as últimas Então, consequências aí já- do princípio. Mas a Bíblia não ensina. Olha só, Jesus quando viu Não tem Jerusalém, princípio pra Jesus isso. ele tá descendo lá o Monte das Oliveiras, ele vê Jerusalém e ele chora. Isso é idolatria? Ele tá adorando a terra de Jerusalém? Mano, Jesus tá chorando porque ele tá triste, Ariel. Então, Ariel, meu filho, sabe disso. Ele tá triste, O fato de chorar- Jerusalém, terra que mata os profetas e apedreja os enviados de Deus. Quantas vezes quis eu vos agasalhar como a galinha agasalha seus o que pintainhos tá e ficando vocês não claro quiseram. pra gente, pastor, é que tudo que um protestante faz, você diz que não é idolatria. Tudo que um católico faz, você tá dizendo que E é. você concorda comigo quando eu digo que não é idolatria. Agora, se prostrar diante de uma imagem... Mas eu tô mostrando algo a incoerência do feito... Senhor. Não, você não tá mostrando incoerência. Tô mostrando. Você não tá mostrando incoerência. Você tá dizendo, Cara, você dizer que Jesus chorar por Jerusalém seria como se ele estivesse idolatrando Jerusalém, isso é pífio. Jesus está eu não chorando. disse isso, eu tô dizendo que no seu princípio, você falou, não Não. pode ter nada material. Não, eu não disse. Se uma coisa material Não. te toca, é Coisa idolatria. material não permitida, não permitida pelo contexto dos textos do Antigo Testamento, pastor. respeitando o contexto do Novo Testamento, e a igreja primitiva criada, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Cartas, Apocalipse, qualquer coisa fora disso para tentar se conectar ao Senhor. Meu Deus, eu disse que a adoração é em espírito e em verdade é Ele mesmo quem nos atrai. Pode batizar sem água, então, a já que não pode Bíblia nada é- material pra gente adorar a Deus? Batizar sem água, o princípio está na Bíblia e a ordem também que deve ser Algo batizado. Só uma material. coisa, pastor, você tem 20 segundos e você tem um Meus minuto 20 segundos, obrigado cada católico protestante que estão nos assistindo. Se você está na prática da idolatria, se arrependa do seu pecado. É o Espírito Santo que fala através da mensagem. Você está, sim, vivendo distante das Escrituras. Vilela, muito obrigado. O seu programa é demais. melhor do que eu imaginei. Todo mundo tratou a gente muito bem, muito bonito, muito top. Vou tentar imitar isso aqui. Opa! Ariel, Vai virar concorrente, hein? Vai abrir Ariel, um concorrente. é porque o que é bom a gente imita. Tô falando só do ambiente. Claro, claro. Ariel, de iluminação. Ariel, às vezes as emoções, né, se afloram Sim, no sim, eu debate. sei que no final são só ideias. É no Normal, campo, é. O pessoal é no acha campo que das ideias. terminando aqui não vão se conversar, a gente A conversa. eu propósito, sou eu nordestino, rezo eu sou com baiano. frequência pelo pastor, Exato. inclusive. Mas obrigado, pastor. Agora, Desculpa mesmo. desculpa. 1 minuto e meio, vamos lá. Obrigado, Ariel, sua Ariel. esposa, sua família, que Jesus continue guardando vocês. Amém, amém. Então, mostrando, bem, já tá claro, né, que a gente não faz ataque aqui a pessoas especificamente, mas a gente analisa os argumentos. E eu acho que a gente viu foi algumas incoerências aqui do protestantismo, que não são só do pastor Eliseu, mas do protestantismo como um todo, né? Por exemplo, prostração sempre é pecado. Quando a gente vê lá na escritura... Não, nesse caso é uma exceção. Pode ter uma imagem lá, mas não pode ser para culto. Mas o que é culto? Se você chorar para ela. Não, mas se você chorar para uma música, não é idolatria, porque é uma coisa que é protestante. Então a gente precisa que o nosso sim seja sim
e que o nosso não seja não. A gente precisa levar os princípios teológicos às últimas consequências. Por exemplo, o pastor também disse aqui de alguma forma, né, que nada material poderia ser assim, usado, espírito e verdade. Eu tive recentemente um debate que uma pessoa levou isso às últimas consequências. Ela diz que não precisa de pão na Eucaristia, não precisa de vinho ou suco de uva ou o que for, e diz que não precisa de água para batizar. Por quê? Ele foi coerente e levou até as últimas consequências do que ele pensa, que é um problemão. Nós sabemos que isso foi ordenado, né, que realmente deveria ser seguido. Exatamente. Então eu não posso dizer que tudo que é material que faz a pessoa se conectar com Deus está errado, é idolatria, porque senão eu teria também que tirar esse aspecto material dos sacramentos.